Olá, começa agora o programa Em Pauta, focado nos trabalhos dos vereadores aqui da Câmara Municipal de Campinas. Hoje o nosso convidado, vereador Guilherme Teixeira, que está em seu primeiro mandato, vai conversar um pouco com a gente, falar um pouco dos trabalhos, das ações e das atividades aqui pela casa. Seja muito bem-vindo, vereador. Muito obrigado, para mim é uma alegria poder participar desse programa com vocês. Tá certo, vereador. Bom, para a gente começar então esse nosso bate-papo, né, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua legislatura, seu mandato, falando como que o senhor enxerga hoje, né, as atividades do início até os dias atuais. Bom, como você mesmo mencionou, nosso primeiro mandato, é um privilégio ser um vereador de uma cidade como Campinas, com mais de 1 milhão de habitantes. É gratificante isso, muito desafiador também. Então é um processo realmente que nós vamos cada vez mais ficando maduro dentro do mandato, no processo legislativo, nas pautas. Isso tem sido muito interessante, porque cada dia que passa é um aprendizado para nós aqui. Bom, então, para a gente começar já a entrar nos detalhes das proposições, das atividades, a gente separou alguns projetos, né, aqui pela casa. A gente vai começar, então, vereador, falando sobre um, que é aviso por SMS Catatreco, ele que já passou, né, já foi votado em primeira discussão, vai para a segunda discussão. Como que foi pensado, então? Foi uma demanda de morador? Como o senhor teve a iniciativa de iniciar essa proposta? Olha, ela passa por um momento que nós acompanhamos na imprensa, nos noticiários, a questão do descarte irregular de resíduos sólidos na cidade de Campinas. Campinas possui 16 ecopontos. Por questão do contrato atual da gestão do lixo, dos resíduos sólidos também, não pode ser ampliado esse número de ecopontos na cidade. E a cidade é muito grande em termos de território, e isso acaba gerando um problema. Por quê? Hoje ele é colocado, a questão do Catatreco, do serviço de Catatreco que é feito pelas regionais, ela é disponibilizado dentro da página da internet da prefeitura. E lá ela é separado por questão de regionais. Então regional 1 vai coletar tal dia, regional 2 em tal dia. E em determinados bairros. A questão é que a população não tem acesso a essa informação tão rapidamente. Então, como que ela fica sabendo que vai ter a coleta do Catatreco na porta da casa dela naquele dia específico? E isso, se a gente conseguir colocar como uma lei, fixar isso como lei, o que vai passar a acontecer e essa ideia do projeto? O cidadão vai receber um SMS com antecedência, ele vai poder se programar. Então, no período da manhã, ele vai deixar o resíduo que ele quer que a prefeitura recolha na porta da sua casa, e ele vai ter a certeza que a prefeitura vai passar lá e vai pegar o resíduo. Então, quando ele voltar do trabalho, quando ele voltar da atividade que ele está fazendo, ele vai encontrar o resíduo removido. Hoje o que acontece? Em muitos casos, alguns bairros, as pessoas deixam, a prefeitura não passa, ou porque a pessoa não sabia e deixou fora do período, né, do prazo, acaba não sendo recolhido e a pessoa pega e acaba descartando no lugar irregular, porque está longe o ecoponto, etc. Então, a questão do projeto ele foi pensado para diminuir o descarte irregular dos resíduos, facilitando através da informação que nós vamos dar para o cidadão que aquele dia terá a coleta do resíduo sólido dele na porta da casa dele. Então, isso com certeza vai diminuir muito o descarte irregular de resíduos. Tá certo, fica muito mais fácil, né, mesmo para esse morador já receber ali no celular, já se preparar para ter realmente essa diminuição e evitar esse descarte mesmo irregular, né, vereador? Essa é a proposta mesmo inicial. Essa é a proposta, é a ideia, e eu acredito muito que a informação dos direitos, a informação do que a prefeitura faz para a população é muito importante. Isso é fundamental, no meu ponto de vista, a população ter informação e informação correta, detalhada, para que ela possa realmente ter acesso a todos os serviços públicos que são ofertados a ela. Tá certo. Agora, vereador, vamos falar um pouquinho na questão de saúde também, que o senhor tem uma forte atuação. Também tem esse projeto de lei que também passa agora pela segunda discussão, atendimento prioritário para as mães, né, ou cuidadores, né, de pessoas neurodivergentes,
para que elas tenham prioridade no atendimento, né? Cuidado com quem cuida. Queria que o senhor falasse, explicasse um pouquinho também sobre essa proposta. Nosso mandato, ele tem procurado estar sempre perto, escutando as pessoas, escutando as camadas da sociedade como um todo. E isso nasce de uma escuta, tá? Nós tivemos uma visita, acho que há 2 anos, ou 1 ano passado, mais ou menos, no Prateia. E lá a gente percebeu, e através de uma atividade que o próprio Prateia, que ali na Unicamp faz, com as mães. Eles têm um dia específico onde ele atende as mães que vão levar suas crianças para o atendimento deles lá, de TO, de fonoaudiologia, etc. E as mães levam as crianças lá e elas têm um momento para elas. E eu achei muito interessante aquilo, porque quem tem um caso de neurodivergência na família, ela sabe o quanto que aquilo é difícil, porque a pessoa que está no cuidado, ela acaba se colocando em segundo plano o próprio cuidado com ela. Então, um cuidado desde a coisa mais simples, que é um cuidado com a beleza, talvez, fazer uma unha, a mãe, talvez ir no cabeleireiro, vai ficando em segundo plano. Às vezes até o cuidado com a saúde também fica em segundo plano. E a questão desse projeto nasce justamente nisso, de cuidar, de dar prioridade para quem está cuidando. Porque quem está cuidando, geralmente o período que ela tem é o momento que o filho, ou que o parente, ou com quem ela está cuidando, está em processo de atendimento. E é aquele período que a gente quer favorecer com que ela tenha acesso tanto à política de saúde, tanto à política de psicossocial, que ela tenha acesso a isso. E quando a gente traz esse tema, quando a gente aborda esse trabalho com eles, é justamente porque eu entendo que essas pessoas precisam muito de cuidado. Eles têm uma sobrecarga extrema no seu dia a dia. E elas precisam ser cuidadas, muito bem cuidadas, para poder dar suporte necessário para quem elas estão cuidando. E elas estão num processo já de fragilidade mesmo, né, vereador? Então isso acaba também, elas acabam se submetendo a situações assim de mental, né, o adoecimento mental também que acontece infelizmente, né, nessa situação. Então essa pessoa, ela precisa estar forte, né? Para Exatamente. cuidar. Então, assim, realmente esse atendimento tem que ser em caráter de urgência e prioritário, né? Não dá para você marcar uma consulta com um psicólogo, com um psiquiatra ou qualquer outra coisa, porque é muito difícil, porque a rotina dela está na dependência de outra pessoa. Então a prioridade dela não é ela mesmo, né? E assim, é bonito de você ver a pessoa se dedicar a outra, mas a gente também tem que pensar em como a gente faz para essa pessoa que está cuidando também ter acesso a tudo isso, né? Poder ser cuidada, né? Porque a gente quer ser cuidado. E tem mais um outro fator também que chama muita atenção, que geralmente essas famílias que têm algum neurodivergente, elas não são famílias estruturadas, geralmente são mães solos, são mães que tocam a vida sozinha, tem que trabalhar, tem que sustentar o lar, tem que cuidar do filho. Então é um processo difícil, como você falou, precisa ter muito cuidado com elas. Então esse projeto, ele vem a expectativa grande para ele, né, vereador? Sim, a expectativa é muito grande para poder dar acesso a essas mães, elas precisam muito, né, e ter um acesso prioritário. Tá certo. Ainda falando no âmbito da saúde e desse cuidado, o vereador também tem um projeto de lei, que é na questão das carteirinhas de vacinação, as cadernetas, né, de vacinação, que elas contenham um espaço ali dedicado para pacientes, trissomia 21. É isso mesmo, vereador? Como que funciona esse projeto? É isso mesmo. Esse projeto também nasce de escuta. Tem um grupo que chama Família T21 na cidade de Campinas. É um grupo de mães que elas estão unidas e ali elas buscam difundir informações, elas fazem rodas de conversa, elas fazem cursos, elas fazem palestras para dar informação a outras mães. É um trabalho muito bonito que esse grupo faz. E eu tive, através desse grupo, contato com um médico da rede. Na verdade, com 2 médicos. Um é o Dr. Lucas, que infelizmente nos deixou recentemente, e outra é a doutora Flávia, são médicos especialistas no atendimento do T21.
E durante a conversa com eles, e com as mães, e com os familiares, a gente percebe que nas carteiras das crianças, nas carteirinhas delas, não consta um espaço específico para as crianças com T21. Então o que acontece? Essas crianças, elas têm uma curva de crescimento diferente, Sim. ela tem uma curva de peso diferente, a questão vacinal é diferente. Então, na conversa com eles, a gente buscou colocar nessas carteiras essas informações, para que qualquer pediatra que tenha cuidado com essas crianças saiba que tem uma observação que se comporta diferente a criança, né? Então, o peso vai ter uma outra característica, a altura outra característica, a questão vacinal também diferente. Então, esse projeto, ele busca colocar essas informações para que qualquer pediatra tenha acesso a isso. Para que qualquer, mesmo que não seja especialista, né, no T21, tem muitos médicos pediatras que são especialistas para eles, mas assim, hoje se a pessoa não tem condição financeira de estar buscando um convênio, de estar buscando um tratamento, e ela precisa estar no SUS, então a gente precisa dar acesso a isso para todo profissional, para toda a família. No sentido de que as famílias, algumas delas em determinadas situações, né, da criança ou do adolescente, enfim, da pessoa que tem, né, a trissomia, já anda com um laudo, por exemplo, né? Seria no caso mesmo de ter ali essa identificação, no caso das consultas e o acompanhamento mesmo, porque de repente essa mãe ou esse responsável, ele não passa com um especialista naquele momento, aconteceu alguma coisa, ele não consegue ir naquele especialista, e o outro precisa ter essas informações ali de imediato, seria isso mesmo? Seria, por exemplo, o Dr. Lucas, né, ele mencionou numa época, numa conversa comigo, foi muito produtiva que eu tive com ele, e ele era especialista, né, na área de imunologia das crianças, e ele mencionou uma coisa para mim que me chamou a atenção. Ele falou que quando uma criança com trissomia 21 é vacinada, muitas vezes ela precisava de uma dose de reforço da vacina, porque a vacina não fazia o efeito que era esperado pela questão da trissomia. Sim. Então, é nesse aspecto também que a gente precisa cuidar, né? Então, porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu vacinei minha filha, mas será que a criança realmente teve o efeito da vacina que era esperado, né? Então, é para deixar esse alerta bem, bem atento para todos os profissionais da rede de saúde, para eles terem ali na carteirinha mesmo, bem detalhado, para as crianças terem um acompanhamento correto, né? Acompanhamento mais preciso, mais né, preciso, naquele sentido. Mais preciso. Tá certo. Bom, vereadora, a gente vai mudar um pouquinho, então, o foco, né, assim, das áreas. Agora a gente vai para a questão, então, de empregabilidade, mercado de trabalho, também um projeto de lei, esse projeto que institui a política municipal de formação complementar, empregabilidade e desenvolvimento de competências para jovens, né? O senhor também tem essa atuação forte, né, essa questão de dar oportunidades, né, oferecer oportunidades para jovens no mercado de trabalho. Por que esse projeto também ele foi pensado? Qual que é a justificativa dele? Foi também alguma demanda? Onde o senhor viu essa necessidade? Na verdade, além de uma necessidade, é uma oportunidade, tá? Porque hoje o município ele já oferece, através do CEPROCAMP, diversos cursos profissionalizantes, diversos cursos técnicos, tá? Então, a ideia, e eu sei que o CEPROCAMP já faz isso, porque nós já fizemos através de conversas com eles, a gente sabe que eles buscam dentro do território a característica da empregabilidade, tá? Então nós temos que buscar uma maneira de ofertar mais forte esses cursos, dar mais publicidade, né, nesses cursos que já são feitos. Vou dar um exemplo, atualmente, agora quando nós estamos gravando essa matéria aqui do Em Pauta, a prefeitura está com alguns cursos técnicos abertos. Por exemplo, tem técnico de enfermagem, totalmente gratuito. Tem técnico de administração, totalmente gratuito. Tem técnico de informática, totalmente gratuito. Então nós precisamos fazer com que esses jovens acessem esses cursos, que são cursos que vão dar formação para eles, e formação técnica, e eles podem acessar o mercado de trabalho com um bom salário, com um bom emprego. E isso é muito importante para os nossos jovens. Os nossos jovens precisam ter essa autonomia, os nossos jovens precisam estar inseridos no mercado de trabalho,
eles são a nossa força futura, né? E hoje nós vemos também, inclusive, uma pirâmide etária mudando muito rapidamente, né? Então hoje nós vemos muito mais pessoas idosas e o mercado de trabalho precisa ser abastecido com os nossos jovens. Então hoje a prefeitura já oferece os cursos. Então a ideia é juntar a prefeitura com as empresas para que isso gere e fomente esses jovens nesse mercado. Temos cursos, de novo, de capacitação profissional da prefeitura. Temos cursos técnicos da prefeitura, totalmente 100% gratuito, com uniforme, com lanche, com transporte. Nós precisamos fazer com que esses jovens acessem esses cursos e entrem para o mercado de trabalho para mudar a condição deles de vida, para dar oportunidade para eles de vida, né? E hoje é isso que o senhor mesmo mencionou, né? Hoje tem várias opções, várias oportunidades e vários segmentos, né? Vários setores que ele pode ali buscar, verificar qual que ele tem mais afinidade, né? Mais informação. É um acesso muito bom para eles, né? Para já dar início aí no fazer esse pontapé inicial, né? Exatamente. No mercado de trabalho, construir. E são oportunidades que já estão colocadas, né? Isso que é o mais interessante, já está ali. Então, por exemplo, hoje nós estamos, de novo, falando aqui que no momento que nós estamos gravando, estão 180 vagas abertas para cursos técnicos. Então, são 180 jovens que podem acessar o mercado de trabalho com uma boa condição. E assim, é gratuito, com estrutura, com bons professores. Então, é possível, sim, o jovem entrar, acessar e muito bem o mercado de trabalho. Hoje o município já faz isso. Então a gente pode tentar melhorar essa oferta desses cursos, a gente pode fazer essas parcerias com essas empresas, e isso vai fomentar ainda mais o nosso mercado de trabalho com a nossa juventude, que a nossa juventude é muito forte. Tá certo, vereadora. Bom, a gente vai falar um pouquinho agora sobre os requerimentos do vereador Guilherme Teixeira. Só nesse semestre, 15 requerimentos, vereador. O senhor também tem essa atuação forte na questão dos serviços públicos, né? A gente iniciou o programa falando sobre o projeto do SMS, né, do Catatreco, então isso também tem essa questão da demanda dos moradores. A gente separou um aqui que o senhor requer informações sobre o asfalto no bairro Cidade Singer, né? Foi uma demanda da população também, ali essa região tem crescido cada vez mais, né, aumentado ali o número populacional, então como que é para o senhor? O senhor tem esse contato, né, com os moradores, o senhor vai até o local realmente verificar como que está sendo feita toda essa situação, né, como que funciona? Bom, de novo, nosso mandato é bem presente, né? Então, basicamente, eu ando por todos os bairros da cidade, né? Nós, como vereadores, somos vereadores da cidade de Campinas, e então nós andamos todos os bairros, nós conversamos com todas as pessoas, e procuro sim sempre estar em loco para poder entender o problema. Sim. Porque eu acho que quando nós estamos próximos, nós conseguimos entender, visualizar o problema e também pensar junto com a sociedade uma solução para aquilo. E essa solução ela é encaminhada depois através de indicações, através de projetos de leis para o poder público, que ele é a figura que executa realmente as coisas. E como no caso de Cidade Singer, foi uma demanda que eu estive no bairro, e lá é uma região que está começando a receber bastante asfalto. Vários bairros na região receberam asfaltos do programa da prefeitura. Então, as pessoas começam a questionar, por que não aqui? Por que não aqui? Então, quando vem esse questionamento, nós precisamos provocar a prefeitura para nos responder. Prefeitura, e o requerimento é justamente isso, né? O requerimento, ele busca informação da prefeitura. Então, com essa informação, nós podemos passar para a sociedade a informação correta como está. Então, quando eles questionam para a gente, como é que é a questão do bairro aqui de Cidade Singer? Então nós questionamos para ele, por exemplo, nesse requerimento, nós questionamos, tem o projeto? Não tem o projeto? Como que está funcionando? Como que tá, qual que é a questão do orçamento? Nós buscamos essa informação com a prefeitura para que nós possamos passar de maneira correta para o cidadão que está ali no local, para ele falar, ó, realmente tem um projeto, o projeto vai ser executado, vai demorar um pouco, ou não vai demorar, ou já está na licitação. Nós conseguimos essa informação.
E o requerimento ele é muito importante, não só para a área que nem você falou do serviço, mas para a área de serviços públicos, perdão, mas também para todos os serviços que a prefeitura oferta, né? Então nós fazemos requerimentos para a INDEC para saber sobre a questão de linha de ônibus, nós fazemos requerimento para a saúde para saber sobre a questão do atendimento post-saúde, nós fazemos sobre a questão de obras, porque nós precisamos buscar essas informações para passar para o cidadão. E em loco a gente vê como tá também, para saber se a resposta do requerimento faz sentido com o que a gente vê no local, né? E a população cobra, né, vereador? E a população cobra constantemente, com o direito de cobrar, né? Nós somos representantes deles, então nós estamos aqui para dar uma satisfação para eles, né? Então com essas informações a gente volta em loco, conversa com a sociedade, produz novas demandas deles, porque a gente chega lá e o requerimento ele não termina aí, às vezes a gente refaz. Esse requerimento, por exemplo, foram feitos, se não me engano, 3 requerimentos 3 vezes, de informação, até chegar na resposta que a gente precisava para que a comunidade estava pedindo para a gente. A gente retornava uma resposta para eles e falou, não, mas está acontecendo tal coisa. Retornávamos um outro requerimento de informação para a prefeitura. Então, esse mecanismo é muito importante, né? Então, quando nós fazemos o requerimento, não para só no requerimento. A gente responde para o cidadão pode retornar ou não com um novo questionamento, nós questionamos de novo a prefeitura, e assim nós vamos trabalhando para entender o problema e para saber também se a questão da dinâmica da solução do problema proposto pela prefeitura faz sentido com a realidade local. Porque às vezes o cidadão não está tão... não é daquele jeito que o cidadão esperava que fosse. Sim. Mas tem uma questão técnica, tem uma questão burocrática, isso é muito importante para o cidadão também, né? Para ele também conhecer, né? Ter esse conhecimento também. De novo, a informação ela é tudo, né? Sim. A informação é tudo. Uma informação bem passada, com qualidade, produz um efeito muito bom para o bairro, para a questão local, da comunidade. E levar essa informação é importante para eles também. Eles precisam ter isso, né? E o senhor estava falando sobre a questão também das linhas de ônibus, né, toda essa parte de transporte, também tem esse requerimento, né, vereador, sobre os ônibus adaptados para o transporte de pessoas, né, com mobilidade, com deficiência, melhor dizendo, e também com essa mobilidade reduzida, né, isso também gera bastante comoção e também questionamentos da população que utiliza o transporte público hoje, né, nessa situação de quem precisa acessar com cadeiras de rodas, tem toda essa questão também, né? Sim, e a questão dos ônibus foi uma demanda também de uma comunidade também, de uma pessoa que usava uma linha específica, não vou lembrar agora o nome da linha, o número, mas uma linha específica, e ela questionou, ela é uma cadeirante, ela usa o ônibus, né, assim, em determinados momentos, a plataforma estava funcionando e outros não. Então nós questionamos a INDEC, o que a INDEC está procurando fazer sobre isso, né? O que a INDEC está fazendo? Ela tinha conhecimento. Sim. Tipo, você tem conhecimento que a plataforma funcionou, que a plataforma não funcionou? Então nós questionamos sempre a INDEC, o que ela fez com essa informação, se ela procurou a empresa. Então também serve para a gente dar uma resposta, tipo, ó, realmente nós estamos cientes do problema e a INDEC fez isso. Ou então, tipo, ó, não, o ônibus foi trocado. Sim. É importante para a sociedade saber que está tendo uma fiscalização de quem é competente de fazer essa fiscalização, que no caso dos ônibus é a INDEC, né? E muitas pessoas utilizam, né, o transporte público, e tem, sim, as pessoas que necessitam que a plataforma funcione, porque é o meio que ela precisa para se locomover, né, vereador? Exatamente. Inclusive tem o programa, né, acompanhante de idosos, o PAI, programa, né, serviços da INDEC, que o senhor também solicitou requerimento sobre o programa em si, né? Sim, sobre a questão da quantidade de vans que é disponibilizada no sistema, como é feito a questão quando do agendamento, tem uma regra específica dentro da INDEC, onde ela coloca o que é prioridade ou não. Sim. Então é classificado dentro de uma resolução interna deles, e nós questionamos essa resolução, questionamos a questão da quantidade de vans, tudo também para dar resposta a um munícipe nosso que também questionou a questão do transporte do PAI, né? Que é o programa de acessibilidade deles. E muita gente utiliza também, então precisa das perguntas para ter as respostas, para passar para a população que realmente cobra, e muito, né, vereador? A resposta, ela é importante porque nós precisamos ajudar também a parte do cidadão, às vezes com uma lei, às vezes com
Vamos supor, um requerimento que precisa de uma obra. Sim. Nós hoje temos o instrumento da emenda parlamentar na casa, que nós não tínhamos. Então, de repente, nós precisamos fazer uma intervenção e precisa ter o recurso para fazer aquela intervenção. Hoje, o vereador ele tem o instrumento da emenda parlamentar, onde ele pode resolver o problema do cidadão, do bairro, através da sua emenda parlamentar. Então, o requerimento ele é muito importante nisso. Quando a gente consegue visualizar que há uma questão orçamentária para ser resolvida, nós temos hoje a prerrogativa da emenda parlamentar para poder resolver aquele assunto. Se nós vemos que é uma questão de fiscalização, nós podemos atuar na fiscalização para cobrar mais informação. Então, o requerimento ele é muito importante, dá muito subsídio para os mandatos dos vereadores e acaba com que aquele problema específico ele parta para uma solução. Isso que é o mais importante do requerimento, é solucionar aquela dor existente daquela pessoa, daquele bairro, daquela comunidade. A gente consegue atuar de uma maneira mais profunda. E a gente separou essas questões de saúde, né, também requerimentos focados no âmbito da saúde, justamente porque é um gargalo ainda, né, vereador, aqui na cidade de Campinas, como em outros lugares, mas aqui na cidade de Campinas tem se falado muito sobre essa questão também, que o senhor também solicitou informações no atendimento odontológico nos centros de saúde, né, isso também, obviamente, vem de demanda de morador, de ter o porquê, o que vem acontecendo nos centros de saúde nessa questão do atendimento odontológico? Nessa questão de odontologia teve dois questionamentos, né? Um era as remarcações por falta de insumo e a outra era a questão de não ter a equipe suficiente nos postos de saúde. Então, foram duas questões que nós trabalhamos através de requerimentos, nos aprofundamos sobre o assunto, visualizamos as respostas e hoje nós sabemos que há uma questão de que tem que ter um outro concurso, tem que ter uma nova estrutura, né, de mais dentistas na rede, né? Mas durante esse processo, o que nós podemos fazer para melhorar o atendimento, né? Então nós trabalhamos tudo isso, dos dois postos de saúde que nós acabamos questionando, nós tivemos uma melhora no atendimento, né? Que o importante é isso, a gente produzir essa melhora no atendimento. Em outros casos, a secretaria nos informou que estava averiguando para resolver e foi resolvido depois posteriormente. Então, a questão da parte odontológica é realmente a falta de insumo que estava havendo num determinado momento, que foi solucionada já. Uma questão de profissionais também, que também já está solucionada, pelo menos no posto de saúde, que nos foi demandada a pergunta. E isso é um resultado, né, positivo, é o que o senhor, lógico, gosta, né, de receber quando vem esse resultado, principalmente para passar para a população, né, quando o problema é resolvido de fato, né, vereador? Eles sentem, né, porque na verdade quando eles vão buscar o atendimento, eles percebem, né, no dia a dia, quem é o usuário, quem é o usuário do posto, ele percebe, né, que ali foi realmente mudado, porque a dinâmica muda, né, dentro do posto. E eles mesmo dão feedback, resolveu, passou. Às vezes a gente até a gente passa a informação e até esquece de retornar para eles, né? Mas no aspecto assim, tipo, fizemos um questionamento, demos a resposta para o cidadão, e aí o cidadão tá com a resposta lá, e ele que volta com o feedback, resolveu o problema do posto. É interessante. E falando em centro de saúde, também tem as informações, né, que o vereador também solicitou, do Dr. José Roberto Micolini, o centro de saúde que fica ali no Vila União. Também foi algo que veio da população? Estava acontecendo alguma coisa lá? Também questão de atendimento, vereador? Também questão de atendimento, e foi no momento em que o município estava fazendo a transição da distribuição dos medicamentos também. Então teve nesse processo todo, a gente precisou entender e buscar uma forma de repente estar ajudando nesse processo, porque estava faltando medicamento lá, e teve também uma questão odontológica lá também para ser resolvida, de insumo, que estava tudo linkado à questão do centro de distribuição, que agora já está em funcionamento do município. Tá certo. Bom, dentro do mandato do vereador, 96 indicações ao todo, né, só nesse primeiro aí semestre, muitas indicações, né, vereador, em todas as áreas, né, o senhor, como disse, mencionou, tem esse contato com a população, com os moradores, em vários bairros o senhor pede, né, faz esse protocolo, essas indicações, justamente para melhoria, né, melhoria
de infraestrutura, na questão de saúde, de transporte, sobre a questão também de sinalização, limpeza, como a gente falou. Então, assim, é um conjunto de ações, né? Muito trabalho, né, vereador? É um conjunto de ações. E, assim, a indicação já é um outro processo nosso, né, do legislativo, né? Porque a gente acaba falando assim pro prefeito, ó, prefeito, tem um problema aqui, ó. E a gente encaminha esse problema para o prefeito buscar a solução, né? Então, que nem você falou, seja através de uma sinalização viária, seja através de uma implementação de um redutor de velocidade, seja através de uma poda de árvore, um buraco em via, as pessoas demandam isso da gente, né? E a gente mostra para o prefeito, ó, ali tem um problema, você precisa solucionar esse problema que está... E obviamente que o cidadão ele fica em contato conosco direto, quando é esse tipo de situação, constantemente eles entram em contato com a gente, porque é uma dor deles ali do local, né? Então, preciso da lombada aqui porque é a rua da escola e os carros estão passando com muita velocidade. E a pessoa está todo dia ali, então ela está vendo que a lombada não está, ela está vendo o problema, e a gente tem que buscar a solução. E a gente mostra para o prefeito. Então a gente indica ao prefeito, ó, faz um estudo lá, manda para o setor competente fazer um estudo para ver se é possível ter um redutor de velocidade lá. Porque às vezes também não é possível, dentro das normas, né, de trânsito, etc. Então, a indicação já é um outro instrumento que a gente atua dentro do legislativo, né, que aí já indica um problema real e crônico ali que precisa ser solucionado para aquele cidadão, para o bairro e etc. O requerimento já tem uma outra característica, já é uma coisa de informação. A gente busca a informação para ter uma solução para algo geralmente muito maior do que um problema que uma indicação nos produz, né? É mais complexo, geralmente, os problemas que a gente busca informação através dos requerimentos, né? E tem outros instrumentos também, como moções, a gente acaba trabalhando, né? Com essas outras temáticas aqui dentro da casa. Fizemos uma moção, por exemplo, recentemente para o governador do estado, que é sobre a questão de deficientes auditivos, né? Porque através também de contato com munícipes, nós identificamos que o governo do estado ele não coloca o deficiente auditivo como um deficiente para a questão de tributária deles. Então também é uma resolução, também não é um projeto de lei. Então nós chamamos a atenção do governador através da moção. A moção nada mais é do que um posicionamento da casa sobre determinado assunto. Então é a casa falando para o governador, é a Câmara Municipal de Campinas falando para o governador. Governador, dá uma olhada nesse assunto, porque nós temos deficientes auditivos aqui que podem ser classificados dentro da sua regra tributária e ter isenção de IPVA, de ICMS na aquisição de veículos, e hoje eles não estão classificados. Então é um alerta que vocês fizeram, né? E existe uma lei federal que já os classifica. Então na lei federal já tem o deficiente auditivo classificado. E aí quando você vem para a área tributária do estado, eles não estão. Então nós estamos já chamando a atenção do governador. Governador, ó, a casa identificou isso daqui, precisamos trabalhar sobre esse assunto. Dá uma olhada aí no seu governo se dá para fazer alguma coisa para atender essa população da cidade, do estado de São Paulo, na verdade, né? Tá certo, vereador, estamos chegando ao fim do nosso programa. Quero agradecer imensamente a sua participação, por compartilhar também sobre os trabalhos. São muitos, né? Muitas ações, muitas atividades aqui pela casa, muitas proposições e muita coisa ainda vai vir, né? Muita coisa ainda vai vir, temos mais 2 anos de mandato pela frente, muitos desafios ainda para ser cumpridos aqui na casa, né? Colocar o nosso mandato à disposição de toda a população de Campinas, o Gabinete 16, está à disposição de todos vocês, entre em contato conosco, caso precisem de alguma coisa, de informações, de serviços públicos, de qualquer coisa que seja necessária para a sua vida, do seu dia a dia, nós estamos à disposição de vocês. Agradeço o espaço também para poder falar um pouquinho daquilo que nós estamos fazendo no nosso mandato, tá? Parabéns pelo programa. Estamos à disposição de vocês. Muito obrigada, vereador, muito obrigada pela sua participação. A você que acompanhou, fique agora com a programação da TV Câmara Campinas e você também pode acompanhar na íntegra o programa Em Pauta no portal tvcamaracampinas.com.br. Te espero na próxima edição. Até lá!